Este é um depoimento, é uma história pessoal, a minha história, de como eu enfrentei a perda, o luto e como tenho sido consolada até hoje. Eu quero dedicar esta breve história, este vídeo, a todas as mães, a todos os pais que sofreram a perda de filhos ou filhas. Com todo meu carinho, com todo meu respeito, é para vocês. Vocês que talvez ainda não superaram essa perda, ou que estão nesse processo de concluir o luto, ou que já atravessaram por esse deserto e hoje vocês podem falar como eu estou falando aqui. Faz tempo que eu queria gravar este vídeo e falar sobre isso, mas não tem sido fácil. E nesses dias, por todos os acontecimentos, e especialmente por este mês de setembro, eu me he sentido capacitada, habilitada, apta para falar sobre isso. E falo com alegria porque eu creio que é um processo que eu me deixei viver. Eu realmente decidi viver meu luto. E hoje, 7 anos quase depois da perda, eu consigo falar com liberdade e com saudade, mas com aceitação, a perda do meu filho Emílio. Bom, eu sou uma mulher que quando eu fiquei grávida do Emílio, eu me senti realizada, verdadeiramente realizada. Eu me senti completa, porque era o que eu mais desejava. Eu desejava tanto um segundo filho. Eu tinha o primeiro, que me fez sentir completa e experimentar um período da minha vida como mulher maravilhoso. Para mim, a gravidez, eu disse, é o melhor estado da minha vida. Eu queria estar grávida a vida toda. Nasceu meu primeiro filho, foi maravilhoso. Aí eu fiquei com vontade de outro filho. Mas se passaram 3 anos para nascer o Emílio. Preparamos todo com alegria, igual que com o Ernesto, o primeiro. Desejava tanto vê-lo, conhecê-lo. Quando ele nasceu, eu nem queria receber visita, porque eu dizia, meu Deus, pode machucá-lo, pode adoecer com algum contágio, né, de alguém que tem gripe e vem para vê-lo. Mas graças a Deus, ele foi sempre um menino saudável. Ele nasceu bem. Na hora do parto, meu esposo estava presente. O cirurgião falou para mim se eu queria ver quando tiraram ele de mim. Eu disse que sim. Aí eles me pegaram daqui das costas, me levantaram um pouco. E eu vi quando as mãos entraram no meu ventre, pela cirurgia, pela parte aberta, né, que abriram. Aí tiraram ele e levantaram. Mas ele estava cheio de sangue, né, da bolsa, da placenta, onde ele estava. E quando eu vi aquilo tudo, eu desmaiei. Eu desmaiei do susto. E eu falei assim, ai meu Deus, meu filho tá tão feio, né? E eu desmaiei. Foi maravilhoso. Lavaram, limparam, logo me deram. Ele cresceu, um menino tão bonito, tão saudável, tão inteligente. Mas quando ele tinha 3 dias de nascido, eu estava mamantando ele e ele broncoaspirou, o leite engasgou e ele morreu nos meus braços. Eu estava deitada em uma poltrona e estava sozinha
com a minha mãe. Eu quis ajudar o Emílio, auxiliar. Virei ele cabeça para baixo, comecei a dar palmadas nos pulmões, nas costas, mas ele não voltou. Ele ficou roxo cada vez mais e ele ficou frio. E em minha agonia, em minha desesperação, eu gritei, eu chamei a minha mãe. Ela veio e ela viu aquela cena, pegou meu filho em suas mãos e levantou para os céus. E ela disse: o sangue de Cristo tem poder. Eu nunca tinha ouvido essas palavras. E quando ela falou isso, ele voltou. E ele tossiu e cuspiu aquele leite que havia engasgado. A noite toda eu passei chorando. Pela madrugada, ela levantou e ela me disse: filha, por que você chora tanto? Eu lhe disse: porque meu filho poderia ter morrido. Ela disse: mas ele não morreu. Aí eu perguntei: mãe, o que esse assunto do sangue de Cristo tem poder? E ela me explicou. Por primeira vez, eu deixei ela falar sobre Jesus. Eu fui formada na área de sociologia junto com meu marido e deixamos de acreditar em Deus. Fazia 10 anos aproximadamente que ela havia conhecido de Cristo e eu não deixava ela falar para mim do Evangelho. E essa noite, Deus permitiu aquela circunstância para que eu permitisse que ela falasse. E ela começou a contar para mim sobre o sacrifício de Cristo na cruz, sobre a morte, sepultura, ressurreição, sobre salvação. E eu escutei atenciosa. E como toda mãe virtuosa, ela aproveita as oportunidades. E ela me disse: filha, seria bom que quando ele cumprisse 15 dias de nascido, a gente fosse para o templo e levar a ele e agradecer a Deus pela sua vida. E eu disse: sim, eu quero. Eu quero dar graças a esse Deus que salvou a vida do meu filho. Quando ele cumpriu 15 dias, eu fui. E eu lembro que a comunidade toda me chamou para a frente e cantaram um hino de bem-vindas e foi maravilhoso. Eu com meu filho nos meus braços, vivo, era tudo o que eu precisava. E comecei a me abrir até a minha conversão 6 meses depois. Esse foi o primeiro propósito de Deus na vida do Emílio, trazer vida para nós através desse acontecimento. Os anos se passaram. Sempre foi um tempo bom como família. Somos uma família unida e somos uma família feliz. Não porque a gente tem tudo ou porque nós não temos aflição ou sofrimentos. Não. Mas uma família feliz porque tínhamos Deus. Porque podíamos chorar juntos, podíamos sentar-nos à mesa, fazer uma oração juntos, viajar, tempos de rir, tempos de chorar, tempos de abençoar, tempos de castigar, tempos de corrigir. Mas se chegou o tempo de abraçar e o tempo de deixar de abraçar. E quando Emílio cumpriu 15 anos de idade, ele me disse: mãe, me abrace tudo que a senhora puder, porque quando eu cumpra 17 anos, a senhora não me abraçará mais. E eu lembro que eu disse: mas por que você fala isso? Ela disse: porque eu serei maior de idade e eu já não vou querer que você faça as mesmas coisas que você faz comigo, de me abraçar, me beijar, me morder. Eu falei: quando você fosse velho, eu vou continuar abraçando, beijando e mordendo. Ele disse: não, você vai fazer isso até meus 17 anos. Eu falei: tudo bem. Mas ainda faltava 2 anos para os 17. Mas quando chegou o dia de aniversário dele, 2 de setembro, como este mês, ele cumpriu 17 anos. E ele foi comigo pela noite, se sentou na beira da minha cama e disse: a senhora lembra o que eu falei? Que a senhora poderia me abraçar até os 17 anos e me morder e me beijar.
Eu falei, sim. Então, ele disse, chegou esse tempo. Agora, eu não quero que faças mais comigo. Eu disse, oh, tudo bem, sem problema, né? Sem problema. Mas ele e eu, nenhum dos dois sabíamos que Deus apenas estava nos preparando para a separação. Porque morte é separação, é quebra de vínculo. E nosso vínculo era muito forte. E passou o mês de setembro, outubro e em novembro. A metade de novembro, eu estava deitada pela noite, já para dormir, e eu chamei ele. Eu senti uma saudade grande, sabe, de abraçar de volta. E eu chamei ele. Ele estava no quarto dele com seu irmão. E ele veio e eu disse, Emílio, vem aqui, deita aqui do meu lado. Porque ele sempre vinha e entrava no meio do pai e eu. E ele entrou e deitou e sempre sem camisa. Aí ele sempre deitava e me dava as costas. E aí eu abraçava, puxava e as costas deles ficavam aqui perto de mim. E eu abracei, comecei a beijar suas costas, seus ossinhos. E ele deixou, ele permitiu. Aí eu disse, Emílio, como está seu coração? Como está sua comunhão com Deus? Aí ele disse, ela não está bem, mãe. Meu coração não está bem e minha comunhão também não. Está quebrada. Falei, filho, você gostaria de se consertar com o Senhor hoje? Pedir perdão? Não existe nada que Deus não possa perdoar ou que o seu sangue não possa lavar. E ele me escutou tudo que eu falei. Finalmente ele disse, eu quero, mãe, eu quero me consertar agora. Ore por mim. Aí eu comecei a orar e Deus começou a tocar seu coração e Deus começou a ministrar o coração dele. Enquanto era ministrado o seu coração, ele começou a chorar, e ele pediu perdão para Deus, pediu perdão para mim, ele restaurou sua comunhão com Deus e foi dormir. E nesses 15 dias seguintes, ele falava coisas que eu não entendia, eu vim a entender depois. Ele me deu algumas chaves de computador, de contas, e me dizia que era para eu saber e eu ter. Eu falava tudo bem, mas eu não sabia o que Deus estava preparando. Eu costumava colocar o áudio da Bíblia em um gravador que nós tínhamos. Eu colocava lá um CD para eles escutarem a Bíblia todas as manhãs. Eu lembro 5 horas da manhã, colocava sempre o livro da Bíblia que correspondia na sequência que estávamos ouvindo. E eles ouviam a Bíblia por 30 minutos e depois levantavam para se preparar e ir para a escola ou para o serviço. E estávamos no livro de Jó. E quando dava 30 minutos, eu parava e ficava lá o gravador naquela pausa. Até o outro dia, eu colocava play e continuava aqueles capítulos. Só que o livro de Jó parava no capítulo 15 ou capítulo 14. E o outro dia, quando eu colocava play, começava o livro de Jó novamente. E eu dizia, que estranho, não pode começar de novo, de volta. E eu tentava colocar no capítulo seguinte, mas não dava. Eu deixava. Isso me aconteceu quase por 15 dias, escutando o tempo todo o livro de Jó. Lá para o dia 30 de novembro, a gente foi dormir e o dia 1º, quarta-feira, 1º de dezembro, 4 horas da manhã, eu escutei um barulho. Escutamos como um barulho estrondoso e acordamos na hora. E nesse momento, eu pensei em Emílio.
mais sabe, mais sente em seu coração. E eu gritei desde meu quarto: Emílio, é você? E ele disse: mãe, minha cabeça. Corrimos e ele estava jogado no chão na cozinha. Ele havia passado com muita dor de cabeça essa noite. E 4 horas da manhã ele acordou para buscar um remédio para essa dor. Encontramos ele no chão ainda, consciente, e ele disse: minha cabeça vai explodir. Meu marido carregou ele, levou para nossa cama, mediu a pressão dele, estava tudo bem, mas ele começou a perder o conhecimento e se balançava de um lugar para outro. Saímos correndo para o hospital. No caminho, a gente falava: Emílio, quem sou eu? Emílio, quem que é ele? E assim buscávamos mantê-lo desperto. As últimas palavras dele, de maneira consciente, foi: o sangue de Cristo tem poder. Ele repetiu essa frase 2 vezes e ele chegou inconsciente ao hospital. E aí começou a quebra do vínculo. Aí começou a despedida e a perda. Aí começou o tempo de parar de abraçar. E vieram os especialistas, veio o neurologista, fizeram exames e trasladaram para outra cidade, a um hospital de especialidades. E eles falaram finalmente que era um aneurisma. E um aneurisma muito severo no fundo do cérebro e não havia nada mais para fazer. Quando escutamos esse resumo dos médicos, a família decidiu levá-lo para outro hospital com mais equipos, com mais médicos. E Emílio ficou lá, quarta, quinta. Estávamos no hospital esperando resultados de muitos exames, diferentes tipos de exames, pedindo oração para todos os amigos, nos comunicando para todos os familiares em todas as cidades, buscando esse apoio, essa intercessão pela vida do Emílio. Mas na quinta, muitos começaram a ligar-nos e para dar-nos palavras de conforto, para consolar-nos. E a maioria deles dizia: nós estávamos orando por Emílio e sentimos da parte de Deus que temos que orar por vocês, por fortaleza, por consolo, por vocês. E outros ligavam e diziam a mesma coisa. E eu sabia no profundo do meu coração que era assim mesmo, que havia chegado o tempo dele. Quando estávamos nas primeiras horas, no primeiro hospital, eu peguei a mão do Emílio e eu disse para ele: Emílio, vamos fazer o nosso devocional. Nós líamos o livro dos Salmos e Provérbios de uma maneira sequencial, todos os dias pelas manhãs. E acabávamos de ler Salmos e Provérbios e no seguinte mês começávamos a ler novamente. E sempre Deus renovando sua palavra e renovando-a em nós a cada dia. E esse dia, a sequência de capítulos de Salmos que deveríamos ler era o Salmo 1, Salmo 31, 61, 91 e 121. Eram os salmos que nós líamos nessa data. E quando eu comecei a ler os salmos entre linhas, eu comecei a sentir Deus falando a meu coração. Ele dizia em algumas frases que eu lembro entre linhas: é preparado um lugar eterno, não se turbe o vosso coração, ele estará seguro. E quando eu leía essas palavras nesses salmos, eu me detia. Eu parava e minhas lágrimas desciam, porque eu entendia que Deus estava dizendo: esta enfermidade é para a morte.
Não era para a glória dele que ele faria um milagre, também não era por disciplina. Ele estava dizendo, acabou o tempo, chegou o tempo dele. E eu entendia isso. E falei com Emílio no ouvido dele. Cantamos o louvor juntos, que havíamos cantado o domingo, antes dessa quarta-feira. E esse louvor dizia, lava-me, purifica-me. E eu cantei com ele. Cantei no ouvido dele. O pai também falou com ele. E nessas primeiras horas, nós nos prostramos no pé do leito, onde ele estava no hospital. Meu marido e eu, de mãos dadas, de joelhos, começamos a dar graças a Deus pela vida de Emílio e entregamos a Deus e dissemos para Deus, seja feita a sua vontade. A nossa vontade é esta, que o Senhor o cure, que o Senhor o guarde, o livre da morte, que o Senhor nos permita cuidar da sua herança. Mas também nós falamos para Deus que seja feita a sua vontade. Se o Senhor nos dá o Emílio, cuidaremos dele como o Senhor quer. Mas se o Senhor leva ele, somos gratos ao Senhor pelos 17 anos que o Senhor nos deu. Isso foi no início, e quando na quinta-feira, pelo atardecer, começam a falar todas essas coisas, essas ligações, eu entendi porque eu sabia no fundo do meu coração. E meu marido também. Essa quinta-feira, os últimos exames que nós pedíamos, porque os médicos desde o princípio falaram, ele tem morte cerebral, mas pai e mãe não se rendem. Pedíamos mais e mais, e nos últimos exames, eles sempre nos mostravam os resultados e explicavam, e nós entendíamos, mas não aceitávamos, mesmo tendo entregado umas horas antes. Finalmente aceitamos. E eu lembro que nos despedimos do Emílio. Eu acariciei suas pernas, seus pés. Eu nunca vou esquecer de seus pés. Suas mãos largas, compridas. Seu cabelo. Passei minhas mãos por ele, me despedindo. E nós viemos pelo corredor saindo de terapia intensiva, mas não conseguimos chegar na porta. Meu marido e eu caímos de joelhos no chão. E aí choramos muito. Não foi fácil. Mas quando chorávamos, nós começamos a adorar a Deus. Começamos a glorificá-lo. Porque entendíamos que Ele é soberano. Entendemos que os filhos são a herança dele. São dele. E o Emílio é dele. E ele dá e ele tira quando ele quer. Isso estava claro em nós. E começamos a adorá-lo, a adorar a Deus com essa grande dor que sentíamos. E choramos essa dor que tínhamos. E entanto adorávamos e chorávamos e dizíamos obrigada, Senhor. Nos lembramos desse versículo que está escrito em 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Lembramos desse versículo e sabemos que essa é uma ordenança de Deus, é um mandamento, e quando Deus manda, a gente não tem opção. Somos filhos, e filho deve obediência aos pais. E começamos a dar graças, e nós experimentamos que entanto agradecíamos, era como se um túnel por onde a dor ia se liberando, ia se liberando, ia se liberando, ia saindo, ia indo longe.
E entre mais agradecíamos, mais nos esvaziávamos dessa dor, dessa tristeza. E nesse momento veio um pensamento que eu atribuo à voz do Espírito Santo, que disse: de qual cor queres vestir ele por última vez? Na hora eu disse: de branco. Eu quero vesti-lo de branco. Porque quando ele tinha 3 anos, 4 anos de idade, ele dizia: quando eu casar, eu quero me casar de branco. Quero colocar umas roupas brancas. E eu lembrei disso. E ele certamente estava para se encontrar com o pai, com o cordeiro, como a noiva, preparada para se casar. E por isso eu disse: eu quero vesti-lo de branco. E nesse momento também veio a mim outro versículo bíblico que diz: ruas de ouro e mar de cristal. Eu imaginei aquelas ruas de ouro e aquele mar de cristal. Lugar onde estaremos. Foi um momento maravilhoso. Foi um momento de consolação. Essa voz dentro de mim, dentro do meu marido, nos consolou grandemente. Na sexta-feira, a igreja toda estava reunida para fazermos um culto de ação de graças. Saímos dessa cidade para a nossa e eu passei pela minha casa antes de ir para o templo, onde despediríamos a Emílio. Quando entrei em casa, o primeiro que eu fiz foi entrar no quarto dele. E é como se minha alegria fosse sepultada. A dor e a tristeza vieram com toda a sua força novamente. Eu lembro que eu vi suas coisas, vi um crachá da empresa onde ele trabalhava, o Bicentenário em Guanajuato. E foi uma dor tão grande, um llanto, um choro tão grande, que eu corri para meu quarto e fiquei de joelhos. E eu chorei. Mas enquanto eu chorava, eu senti que meu coração ia explodir. E nesse momento eu disse para Deus: Senhor, toma conta desta dor. Toma controle das minhas emoções. Porque se o Senhor não fizer, meu coração vai explodir. Meu coração vai arrebentar de tanta dor que eu sentia. Nesse momento, novamente, aquela voz que eu tinha ouvido dentro de mim lá no hospital, ela falou de volta. E ela disse: louva-me. No instante eu disse: qual louvor, Senhor? E a voz falou de volta: agradecimento. Em instante eu virei hacia umas pastas que estavam sobre um armário no meu quarto. E eu me levantei, corri, abri essas pastas e lá tinha um CD onde estava um karaoke desse hino de agradecimento. E peguei esse CD, coloquei no gravador e comecei a ensaiar. Olha, coisa de loucos. Eu estava me despedindo, eu estava processando o luto. Eu comecei a cantar sobre essa música. Comecei a cantar a letra, ensaiando, porque eu iria para o culto. E eu sei que Deus estava me pedindo que era para cantar no culto, né? Culto de despedida. Mas na realidade, eu estava processando a dor do luto.
Isso era o que estava acontecendo. Eu estava processando, eu estava aceitando a realidade da perda sem saber que isto estava acontecendo. Sem saber que eu estava cumprindo com algumas tarefas emocionais que precisam ser cumpridas, mas estava acontecendo. Eu nunca tinha ouvido sobre como processar o luto, mas eu estava processando em esse momento. Aquela dor me deixou, de novo, quando eu comecei a cantar aquele louvor de agradecimento. Cheguei ao templo e encontrei uma grande consolação. Foi impressionante o que eu vi. Me impactou até o dia de hoje. Haviam tantas pessoas. Estava aquele lugar cheio. Havia uma quadra de futebol em volta de nós, que parecia um jardim pelos prados verdes em esse momento. Que lugar de Guanajuato é um lugar seco, mas havia chovido e tinha grama verde. E havia ônibus, havia muitos veículos, muitos carros. Havia muitas pessoas e eu me assustei quando cheguei ao lugar. Eu nunca esperava tanta gente. Quando eu vi tantos, na hora eu disse, obrigada, Senhor, porque estes são teus braços. Eu me senti consolada, eu me senti forte, me senti fortalecida. Cheguei primeiro, porque meu esposo estava vindo da outra cidade em uma carroça, em um carro do funeral, onde vinha o corpo de Emílio. Quando eu cheguei, minha surpresa, minha mãe, meu irmão, minha família, muitos viajaram do sul do país, nós estávamos no centro do país e estavam lá. Eu tinha tanto medo desse momento, de ficar lá no altar e ver entrar o féretro, o corpo, o caixão. E eu pensei, eu não sei se eu vou suportar esse momento. Mas quando eles chegaram e vi como desceram aquele caixão e as pessoas pegaram um de cada lado para eles entrar e cruzar todo esse corredor até chegar no altar a um espaço que havia sido preparado. Quando eu vi esse caixão entrando, a consolação de todos os que estavam trouxe uma grande alegria. Eu não sei explicar. Mas eu sei dizer, como está escrito em Filipenses capítulo 4, versículo 7. Diz, e a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Eu só sei que estava guardada em essa paz. Meu coração estava guardado, os meus pensamentos estavam guardados em Cristo Jesus. Era uma paz que até os que estavam nos acompanhando não estavam entendendo por que nós tínhamos essa paz. Foi uma paz, foi uma alegria grande. Era como uma grande vitória, era como se eu estava vindo chegar o Emílio depois de uma grande batalha, de uma grande luta, onde ele havia vencido. Ele havia saído como um vencedor. Isso sobrepassa meu entendimento. Mas isso foi o que eu experimentei. No meio daquela consolação de todos os seres amados, os amigos e até aqueles que eu não conhecia, mas que eram muitos jovens e adolescentes amigos do Emílio. Pessoas, companheiros de trabalho, o chefe dele, um grande homem, um grande amigo, a quem eu dedico também este vídeo. E estávamos lá. Aí eu peguei as mãos do meu marido e eu disse para ele, eu estava no quarto em casa e Deus me mandou, ele disse que devemos louvar a ele com esse canto de agradecimento. E ele disse, vamos louvar. E colocaram um CD em um gravador com um amplificador
e começou a tocar. E pedimos para toda a igreja se colocar de pé. E todos conhecíamos esse louvor de agradecimento. Agradecimento há em meu coração. Agradecimento por todas as coisas que Deus nos ha dado. E começamos a cantar, e cantamos, e cantamos. E aconteceu outra coisa sobrenatural, veio um manto de alegria. Agora a paz virou alegria. Mas essa alegria e essa paz foi contagiosa. Veio sobre toda a igreja que estava chorando, que muitos de seus amigos mais allegados, com aqueles com que ele tinha maior vínculo, eles choravam e no momento desse louvor veio esse manto de alegria também sobre eles. Não tivemos tempo de organizar um culto, de organizar participações, mas a igreja estava cheia de tantos pastores e amigos que amamos. Nossos pastores, nossos supervisores, a Igreja de Deus do México, maravilhosos, estavam lá. E eles começaram a ter as participações, parecia que era um culto muito bem organizado, com tempo. Mas quando o Espírito de Deus está, há ordem em todo. Parecia que tudo estava organizado. Ernesto cantou os louvores que havia escrito com seu irmão. E de aí saímos. Não pudimos velar. Na verdade, nos negamos essa parte do luto. Pensamos que já havíamos sofrido 3 dias sem parar, com muita dor, e que não aguentaríamos mais uma noite a mais. E nos negamos essa parte. E levamos ele ao sepultamento. E lá no sepultamento cantamos muitos hinos, enquanto ele era colocado no lugar onde ele ficaria. E depois voltamos para casa. E chegou o tempo da solidão. Chegou o tempo da adaptação à nossa nova vida. Chegou o tempo do processamento do luto. Foi uma perda repentina. Não deu tempo de preparar-nos. Foi uma perda que não esperávamos, por ser um menino tão saudável, e tivemos que começar a ajustar nosso mundo sem ele. E chegaram momentos de crises, de choro, comecei a adoecer, comecei a ter muitas dores nos ossos, e me lembrei que quando eu agradecia a Deus, essa dor me soltava. E comecei a dar graças a Deus. Cada vez que chegava aquela dor, aquela saudade, e de repente chegaram pensamentos de culpa que quiseram me pegar. E dizia: Senhor, graças. Graças pela morte, graças pelo tempo que Ele esteve. E começava a lembrar de alguns detalhes, de alguns momentos. E começávamos a falar dele. Quando nos visitavam, nós fizemos um vídeo com todas as fotos dele. Fizemos um vídeo que tinha alguns vídeos curtos que tínhamos filmados, momentos desde que ele nasceu até que ele morreu. E quando tínhamos visitas, sentíamos prazer em colocar aquele vídeo. E desfrutávamos ele e chorávamos. E as pessoas que nos visitavam também choravam conosco. Eu sou grata a Deus porque nos dimos a permissão de chorar e de falar e de lembrar. E aos poucos comecei a guardar suas coisas, comecei a organizar as roupas, comecei a dar para outras pessoas, amigos que estavam precisando. E houveram algumas coisas que eu decidi guardar, que eu quero conservar. Algumas memórias. O quarto dele nunca ficou igual porque ele havia mudado 2 dias antes. E isso foi bom, porque cada vez que eu entro no quarto já não está igual, está completamente mudado. Ele fez isso 2 dias antes, então foi bom para mim, foi bom para todos. Era necessário chorar, era necessário falar. E sempre me pegava falando dele, pero
Às vezes eu pensava, meu Deus, as pessoas vão pensar que eu não sou livre, que eu não sou curada, que eu fiquei fixada naquele momento, mas não. Eu descobri que entanto mais eu falava dele, mais eu me liberava dessa dor e mais ficava curada. Então, aos poucos, ao passar o tempo, um ano depois, eu descobri que passavam dias que eu não falava mais dele. Passavam dias, até algumas lembranças, pegava algumas coisas e já não sentia essa mesma dor. E Deus mudou a nossa história. Depois de ter vivido esse luto, o Senhor nos trouxe ao Brasil, a família toda, a lhe servir, a servir no reino de Deus com o povo brasileiro, a consolar mais que passaram pela mesma perda, a entender a dor dos outros. Entendimos o propósito da morte. Ele teve um propósito de salvação para nós, porque foi através dele, através da primeira morte, que nós aceitamos Jesus. Foi através dessa morte que nós ficamos mais sensíveis à dor dos outros. O Senhor nos fez mais humildes, a dar valor às coisas eternas, em lugar das coisas temporais, que muitas vezes roubam a nossa paz, que muitas vezes trazem divisão ou brigas entre irmãos, entre família. Aprendimos a valorizar as coisas que são eternas e verdadeiras. O propósito foi cumprido. Deus nos deu o Emílio por 17 anos e o propósito de sua vida foi cumprido nele e em nós. Hoje nós podemos consolar com a mesma consolação com que fomos consolados. Hoje nós podemos entender como que é essa paz que sobrepassa todo o entendimento. Hoje nós podemos glorificar ao Senhor no tempo da alegria e no tempo da tristeza. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Dou graças a Deus por todos os que me consolaram e que me permiti consolar. Dou graças a Deus pela perda, porque nos ensinou bastante, nos ensinou muito. Hoje somos melhores pessoas. Deus sabe trabalhar. Minha família está mais unida. Hemos nos adaptado à nossa nova família e desfrutado mais. Dou graças a Deus pela sua vida. Eu quero de novo te dizer que te permitas esse processo de luto, que possas chorar, porém também agradecer. Hoje eu posso dizer, a cada 2 de setembro, essa era a data do aniversário do Emílio, porque aceitei a perda. E já não dizer, hoje é o aniversário, porque eu entendo que ele não tem mais aniversários. Ele foi para a eternidade. Lá somos eternos. Lá nosso corpo corruptível, ele já não é mais corrupto. Lá o corpo é transformado, vivificado em Cristo Jesus. Então já não somos mais aniversariantes, já não temos mais aniversariantes, mais aniversários. Não envelhecemos, somos eternos. Glória a Deus por isso. Mas ainda não quero estar lá. Eu quero viver todos os dias da minha vida que Deus me permita, desfrutando o que Deus me dá aqui. Quero viver cada dia como se fosse o último, porque eu não sei se vou acordar na seguinte madrugada. Viva seu luto. Passe por esse vale, por esse deserto, mas saiba que você não está sozinho, não está sozinha. Vai da mão de Jesus. Ele vai te consolar. Ele vai guardar em perfeita paz
seu coração e seus pensamentos e supere essa perda e ajude a outras pessoas. É tudo que eu tinha para falar e para te dizer. Te dedico esse vídeo com respeito, com muito respeito e admiração a você que perdeu um filho ou uma filha. Deus abençoe.